As entidades vivas neste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Devido à vida condicionada, elas estão lutando duramente com os 6 sentidos, que incluem a mente. Está vendo, Bimala? Aqui Krishna falando pessoalmente que ele é a fogueira e nós as fagulhinhas. Nós nunca seremos o todo, seremos sempre as fagulhinhas, seremos sempre as partes, seremos sempre eternamente as partes fragmentárias. Nunca seremos o todo, nunca seremos a fogueira, sempre seremos as fagulhinhas. E o 6º sentido é a mente. Aí, elas estão lutando duramente com os 6 sentidos, que incluem a mente. Não vai falar nada, já sei. Mamaiva ansho diva loke, diva bhuta sanatana, manashashtani indriyani, prakriti stani karshati. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 15, verso 7. Krishna falou tudo, Bimala. Krishna falou tudo e Prabhupada explicou tudo. Só não entende quem não lê. Quem não estuda, né? Infelizmente a gente só consegue ler por enquanto. Quem sabe um dia a gente consiga estudar o Bhagavad Gita como ele é. Tem mais de 500 traduções. A autorizada é essa aqui, né? Segundo os eruditos, é a melhor tradução que tem do Bhagavad Gita. É essa aqui que a gente lê todo dia. O Bhagavad Gita como ele é, primeira edição em português. Este verso dá claramente a identidade do ser vivo. A entidade viva é a parte e parcela fragmentária do Senhor Supremo Krishna eternamente. Está vendo? Somos almas eternas. Não é que ela assuma a individualidade em sua vida condicional e em seu estado liberado se torne una com o Senhor Supremo. Ela é eternamente fragmentada. Está dito claramente, Sanatana. De acordo com a versão védica, o Senhor Supremo Krishna se manifesta e se expande em expansões inumeráveis, das quais as expansões primárias chamam-se Vishnu Tattva e as expansões secundárias chamam-se as entidades vivas, que somos nós. Em outras palavras, o Vishnu Tattva é a expansão pessoal e as entidades vivas são expansões separadas. Através de sua expansão pessoal, ele, Krishna, se manifesta em diversas formas como Senhor Rama, Nrsimha, Vishnumurti e todas as deidades predominantes nos planetas eternos Vaikunta, as moradas eternas. As expansões separadas, as entidades vivas, são eternamente servos. Então, se a pessoa não é Krishna, ela é eternamente serva de Deus, Krishna. Então, qualquer pessoa que não for Krishna é serva de Deus, Krishna. E ponto final, né? Infelizmente, a maioria de nós não tem consciência disso. As expansões pessoais da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, as identidades individuais da divindade estão sempre presentes. Similarmente, as expansões separadas das entidades vivas têm as suas identidades. Como partes e parcelas fragmentares do Senhor Supremo Krishna, as entidades vivas também têm qualidades fragmentárias, das quais a independência é uma delas. Toda entidade viva tem uma alma individual, sua individualidade pessoal e uma forma diminuta de independência.
É o chamado livre-arbítrio, né? Por abuso dessa independência, a pessoa se converte numa alma condicionada. E pelo uso apropriado da independência, ela está sempre liberada. É bom cidadão e mau cidadão, né? Deus tem filhos bons e maus. Os bons estão lá com Ele, os maus estão aqui, na criação material. Somos nós, né? As almas rebeldes, loucas e etc. Em ambos os casos, ela é qualitativamente eterna, como o Senhor Supremo Krishna é. Em seu estado liberado, ela está livre desta condição material e está sob a ocupação do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. Em sua vida condicionada, ela é dominada pelos modos materiais da natureza e esquece o serviço transcendental amoroso do Senhor Krishna. Como resultado, ela tem que lutar duramente para manter a sua existência no mundo material. As entidades vivas, não só os seres humanos e os cães e os gatos, mas até os controladores superiores do mundo material, Brahma, Senhor Shiva e até Vishnu, são todos partes e parcelas do Senhor Supremo Krishna. Elas são todas eternas, não são manifestações temporárias. A palavra Kashati, em português esforçando-se ou lutando duramente, é muito significativa. A alma condicionada que somos nós está atada como que algemada por correntes de ferro. Ela está atada pelo falso ego, e a mente é o agente principal que conduz nesta existência material. Quando a mente está no modo da bondade, suas atividades são boas. Quando a mente está no modo da paixão, suas atividades são penosas. E quando a mente está no modo da ignorância, ela viaja entre as espécies inferiores de vida. Por isso, neste verso fica claro que a alma condicionada está coberta pelo corpo material junto com a mente e os sentidos. Quando ela está liberada, esta coberta material perece, mas o seu corpo transcendental se manifesta em sua capacidade individual. No Madhyandi Nayana Shruti há a seguinte informação. Prabhupada cita aqui em sânscrito. Em português, ele explica que aqui se afirma que quando uma entidade viva abandona esta corporificação material e entra no mundo transcendental, ela revive o seu corpo transcendental e em seu corpo transcendental pode ver a suprema personalidade de Deus, Krishna, face a face. Ela pode ouvir e falar com ele face a face e pode compreender a personalidade suprema como ele é. No Smriti também se compreende que nos planetas transcendentais do mundo vive em corpos que têm as mesmas características que o da suprema personalidade de Deus, Krishna. Quanto à estrutura corpórea, não há diferença entre as entidades vivas, partes e parcelas, e as expansões do Vishnu Murti. Em outras palavras, na liberação, a entidade viva consegue um corpo transcendental pela graça da suprema personalidade de Deus, Krishna. Todas nós, né, temos um corpo eterno. Infelizmente agora a gente está com um corpo temporário, miserável e perecível. Mas nós temos que virar esse jogo, né, e recuperar o nosso corpo eterno.
corpo eterno, indestrutível, imperecível, e largar esses corpos materiais grosseiro e temporário, grosseiro, temporário, e o corpo material sutil também. Tá, Bimala? Vou repetir. Atualmente nós temos dois corpos, o corpo material grosseiro que a gente enxerga no espelho e o corpo material sutil, que é um corpo que a gente não enxerga no espelho, é o corpo material sutil, que muita gente confunde com o espiritual, que na verdade é o corpo de espírito e fantasma. A palavra Mamaivansha, em português, partes e parcelas fragmentárias do Senhor Supremo Krishna, também é muito significativo. A porção fragmentária do Senhor Supremo não é como uma peça material rota. Nós já compreendemos no 2º capítulo que não se pode cortar o espírito em pedaços. Este fragmento não é concebido materialmente, não é como a matéria que pode ser cortada em pedaços e juntada novamente. Esta concepção não é aplicável aqui porque se usa a palavra em sânscrito sanatana, em português eterno. A porção fragmentária é eterna. Também se afirma no começo do 2º capítulo que em todo e cada um dos corpos individuais está presente a porção fragmentária do Senhor Supremo Krishna. Essa porção fragmentária, que somos nós, quando se libera do envolvimento corpóreo, revive o seu corpo transcendental original no céu transcendental, num planeta transcendental, e goza a associação com o Senhor Supremo, Krishna. Aqui se compreende, entretanto, que a entidade viva, sendo a parte e parcela fragmentária do Senhor Supremo, Krishna, é qualitativamente una, tal como as partes e parcelas do ouro são ouro também. Em outras palavras, somos iguais a Deus em qualidade, mas diferentes em quantidade. Acabou o tempo, tá bom. Então, é por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Então, vamos ler mais um pouquinho do livro Ensinamentos do Senhor Chaitanya. Faltou os Ensinamentos do Senhor Chaitanya por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Calma, estou procurando aqui, nunca está no lugar, para variar. Com efeito, Shankaracharya pregou -1. -1. Está aqui. Com efeito, Shankaracharya pregou a filosofia impersonalista para confundir certa classe de ateístas. Na verdade, ele jamais considerou que o Senhor Supremo, a personalidade de Deus Krishna, é impessoal, ou não tem corpo nem forma. Para as pessoas inteligentes, o melhor é evitar conferências sobre a filosofia impersonalista. Peraí. Você não deixa eu tomar água direito, fica me pressionando, aí quase que eu engasguei com a água. Devemos entender que Vishnu, a suprema personalidade de Deus, não é impessoal. Ele é uma pessoa transcendental e sua energia é o princípio básico da manifestação cósmica. A filosofia impersonalista não pode provar a existência da energia do Senhor Supremo Krishna, porém, todos os textos védicos evidenciam suas diversas manifestações energéticas. Vishnu não é um produto da natureza material.
mas a natureza material é um produto da potência de Vishnu. Em outras palavras, a matéria vem do espírito e não ao contrário. Os filósofos impersonalistas julgam que Vishnu é um produto da natureza material. Porém, se Vishnu fosse um produto desta natureza, ele haveria de estar entre os semideuses. Quem considera um Vishnu... Desculpem, não é o que eu estava pensando aqui, Bimala. Shiva veio enganar a mando de Deus. Tem todos os detalhes. E quando Krishna não manda alguém enganar, ele vem pessoalmente enganar. Não é o que ele quer. Ele quer que ninguém seja enganado, que ninguém se iluda, mas nós, almas rebeldes, queremos ser enganadas, então Krishna manda enganadores, ou ele próprio vem pessoalmente enganar, como ele veio como Buda para enganar os ateístas, materialistas, os demônios que estavam usando os Vedas para matar os pobres animais. Peraí, onde eu estava? Os filósofos impersonalistas julgam que Vishnu é um produto da natureza material. Porém, se Vishnu fosse um produto desta natureza, ele haveria de estar entre os semideuses. Quem considera Vishnu um semideus, de certo está enganado e desorientado. O Bhagavad Gita 7, versos 13 e 14, explica como isto acontece. Iludido pelos três modos, o mundo inteiro não conhece a mim, que estou acima dos modos e sou inesgotável. Esta minha energia divina, que consiste nos três modos da natureza material, é difícil de ser sobrepujada, mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente atravessá-la. E agora vamos começar o capítulo 20. O objetivo do estudo do Vedanta. Conclui-se que o Senhor Krishna, ou Vishnu, não pertence a este mundo material. Ele pertence ao mundo transcendental. Quem o considera um semideus mundano é um grande ofensor e blasfemo. O Senhor Vishnu não está sujeito à percepção dos sentidos materiais, nem pode ser compreendido através da especulação mental. Embora no mundo material sempre haja diferença entre o corpo e a alma, não há diferença entre o corpo e a alma do Supremo Senhor Krishna. Por isso que dizem que Deus é absoluto, né? Só por isso, Bimala, peraí. Os objetos materiais são desfrutados pelas entidades vivas porque estas são superiores, ao passo que a natureza material é de qualidade inferior. Assim, a qualidade superior, as entidades vivas, que somos nós, pode desfrutar da qualidade inferior, a matéria. Porque não é tocado pela matéria de maneira alguma, o Senhor Vishnu não está sujeito a desfrutar da natureza material como o fazem as entidades vivas. Desfrutando seus hábitos de especulação mental, as entidades vivas não podem adquirir conhecimentos sobre Deus, Vishnu. As entidades vivas infinitesimais não são desfrutadoras de Vishnu, senão que são desfrutadas por Vishnu. Apenas um grandíssimo ofensor pensa que Vishnu é desfrutado. Olha, eu acho que tem uma letrinha a mais aqui. Não é fé, é. Vou ler de novo. Apenas um grandíssimo ofensor pensa que Vishnu é desfrutado.
A maior blasfêmia é considerar Vishnu e a entidade viva no mesmo nível. É aquela história que eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Tem que rir, Bima. Deus que não aguenta um peido, uma dorzinha de barriga, uma dorzinha de cabeça. Que Deus que é esse? É um Deus fajuto. A suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, Krishna, é comparada a um fogo ardente. E as inumeráveis entidades vivas que somos nós são comparadas a centelhas que emanam desse fogo. A fogueira e a fagulhinha. A fagulhinha nunca será fogueira. Ou seja, nós nunca seremos Deus. Tira isso, tira essa loucura da cabeça, né, Bímola? Embora em qualidade o Senhor Supremo Krishna e as entidades vivas sejam fogo, existe ainda uma distinção. O Vishnu Supremo, Krishna, é infinito, enquanto as entidades vivas que não são mais do que centelhas são infinitas e mais. As entidades vivas infinitesimais são emanações do Espírito Infinito Original. Em sua posição constitucional como espíritos infinitesimais, não há vestígio de matéria. As entidades vivas não são tão grandiosas quanto Narayana, que é outro nome de Deus, Krishna. Vishnu, que está além desta criação material. Mas já? Tá bom, já parei. Por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né? Com calma, sem o Nayana perturbando e a Bímola dando bronca. Aí errei, tá vendo? Entidades vivas não são tão... tá bom, já dá para achar. As entidades vivas não são tão mais... Depois você conta quantas linhas. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita, no caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya. A única opção é ler na tela, como a gente está fazendo aqui. Combinado, gente boa? Então está combinado. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link. Você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles. Chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein? A agenda. Tá, vamos lá na agenda então. Eu não falei o link dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, é o 8º link. Tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida já sabe, é só escrever pra gente. Entrar em contato com a gente. Tá bom, então tá bom. Agenda, é verdade. Então, não tem nada na agenda, então, bom, tem o links Hare Krishna, tá bom? Falar dos links Hare Krishna. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br,
E na primeira linha está lá o link LHK, Links Hare Krishna. Já cliquei. O que nós vamos falar hoje, Bímola? Estamos na letra A. Vamos lá, que animais têm alma. Anadekadashi, Aparekadashi, aulas de Prabhupada em inglês. 1. Aulas de Prabhupada em inglês. 2. Aulas de Prabhupada em inglês. 3. 3 opções de aulas de Prabhupada em inglês. Tem muitas aulas, né? E aulas de Prabhupada em português. 1. Aulas de Prabhupada em português. 2. Aulas de Prabhupada em português. 3. 3 opções em português e 3 opções em inglês. Tá vendo? Então você pode no YouTube tem condições também de baixar, né? Todo mundo sabe. Então, você pode ouvir ou baixar as aulas de Prabhupada em português ou em inglês. Combinado, gente boa? Então não tem desculpa, né? Eu não achei as aulas de Prabhupada em inglês. Está aqui. Eu não achei as aulas de Prabhupada em português. Está aqui para você ver, ouvir ou baixar. E se não achar os links, é só falar com a gente, tá bom? Então tá bom. Então, peraí, Bímola, deixa eu copiar isso aqui. Depois você vai falar, onde nós paramos? Eu não lembro. Mas você tem que lembrar eu. O culpado sou eu, então. Então já vou... O ouvinte tem que ter paciência. Fazer o quê, né? Já viu nascer grão em parque de diversão? Não tem nada a ver. Tá bom. Não é fácil não, viu? Bom, então vamos lá. Vamos lá, onde eu estava. Vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrivatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo A História de Pingala. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanatimmirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Deva,
Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabando Jagarpate, Gopesha Gopika Canta, Radha Canta Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Calma, deixa eu ver aqui onde nós paramos, centralizar a letra. Página 596, está aqui. Quando não conseguiu controlar os sentidos de imediato, sente a quem não conseguiu, tá? Vou prestar atenção. Quem não conseguiu controlar os sentidos, de imediato sente atração ao ver uma forma feminina que é criada pela energia ilusória do Senhor Supremo. De fato, quando a mulher fala com palavras tentadoras, sorri provocantemente e se movimenta com sensualidade, a sua mente logo é capturada. E assim ele cai como um cego nas trevas da existência material, tal qual a mariposa enlouquecida pelo fogo precipita-se às cegas para as suas chamas. É bem por aí mesmo. Não, eu estou concordando aqui, Bill, não estou pensando nada não. Sridhara Swami explica a este respeito que assim como a mariposa morre devido à atração pela forma do fogo, de modo semelhante a abelha pode ser facilmente morta, explorando-se a sua atração à fragrância das flores. Além disso, os caçadores podem prender e matar um elefante explorando o seu desejo sensual de tocar uma fêmea cativa, e também podem matar um veado, atraindo-o com o som de suas cornetas. O peixe é morto devido a seu desejo de saborear a isca no anzol. Logo, quem deseja aprender o desapego da ilusão material deve aceitar estas 5 criaturas desamparadas como mestres e aprender o que é preciso. Com certeza aquele que está desejoso de desfrutar a ilusória forma da mulher logo será sepultado na ilusão material. Das 5 espécies de atração fatal que envolvem os objetos dos sentidos materiais, elucida-se neste verso a lição a respeito de Rupa, ou, em português, forma. As formas ilusórias. Um tolo sem discriminação inteligente logo fica excitado ao ver uma mulher luxuriosa belamente adornada com enfeites de ouro, roupas finas e cosméticos. Ávido de gozo dos sentidos, este tolo perde toda a inteligência e é destruído, tal qual a mariposa que se lança no fogo ardente. Com efeito, as mulheres têm o poder de atrair os homens por intermédio de todos os sentidos materiais. Os homens ficam luxuriosos. Vou prestar atenção. Os homens ficam luxuriosos vendo o corpo de uma mulher, cheirando seu perfume, ouvindo a sua voz, saboreando seus lábios e tocando seu corpo. Porém, o relacionamento tolo baseado na atração sexual mundana começa por ver e assim
rupa, ou a forma, é muito preeminente no processo de arruinar a inteligência da pessoa. Este fato tem sido explorado nos tempos modernos por imensas indústrias pornográficas que atacam homens e mulheres desafortunados. O exemplo da mariposa tola que se arroja no fogo e se destrói é muito apropriado neste caso, pois quem fica viciado ao prazer efêmero da satisfação sexual, de certo, perde o seu poder de compreender a realidade transcendental por trás da matéria inerte. A pessoa luxuriosa se torna cega e tola em consequência da satisfação sexual, e sua alma se perde no fogo do gozo dos sentidos. Pode evitar todo esse desastre quem aceita seriamente o processo de cantar os santos nomes do Senhor, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. O Senhor Krishna Chaitanya e seus representantes autorizados, como Srila Prabhupada, criaram um movimento para salvar as pessoas da prisão da vida material, e todos devemos seriamente tirar proveito desta oportunidade. A pessoa santa deve aceitar apenas o alimento suficiente para manter o corpo e a alma juntos. Deve ir de porta em porta aceitando só um pouco de alimento de cada família. Dessa maneira, deve praticar a ocupação da abelha. Às vezes, uma abelha é atraída pelo extraordinário aroma de uma flor de lótus em particular, e ali se demora, negligenciando sua atividade habitual de voar de flor em flor. Infelizmente, ao pôr do sol, a flor de lótus se fecha, e assim a abelha enamorada fica presa. De modo semelhante, um renunciado ou um estudante celibatário pode descobrir que excelente comida é disponível em uma casa específica e por isso, em vez de vagar de lugar em lugar, ele talvez se torne um verdadeiro residente de tal casa farta. Desse modo, ele fica confundido pela ilusão da vida familiar e cairá da plataforma da renúncia. Além disso, um mendigante abusa. Se o mendigo... Não, estava pensando aqui, viu? Aí cai roupa linha na roupa laranjada dele. Cai roupa linha, água sanitária, e a roupa fica branca. Aí ele cai no poço escuro da vida material. Desse modo ele ficará confundido pela ilusão da vida familiar e cairá da plataforma da renúncia. Além disso, se um mendicante abusa do costume védico de aceitar caridade e a recebe com muita frequência da mesma família, o ressentimento que ele causa perturbará a ordem social. Um sábio ideal deve, como a abelha, viajar de um lugar para o outro, mas deve cuidar de não se tornar uma abelha gorducha, indo a muitas casas e comendo suntuosamente em cada uma delas. Segundo Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, esta abelha gorducha sem dúvida será apanhada na rede de Maya, a ilusão. Ninguém deve apegar-se demais ao prazer da língua, pois isto conduzirá a uma barriga empanturrada e daí a luxúria incontrolável. Em suma, ninguém deve se esforçar muito pelo gozo dos sentidos materiais. Ao contrário, todos devem esforçar-se com afinco para difundir as glórias do Senhor Supremo Krishna. Este é o uso apropriado da energia humana. Assim como a abelha tira néctar de todas as flores, pequenas e grandes, um ser humano inteligente deve aceitar a essência de todas as escrituras religiosas. Na sociedade humana, o conhecimento original chama-se Veda.
e a parte essencial do Veda é a consciência de Deus, Krishna. Como se afirma no Bhagavad Gita 15.15, Vedaischa Sarvairaham Eva Vedya. Em português, da abelha, um ser humano inteligente deve aprender a tirar a essência ou o néctar de todo o conhecimento. A abelha não perde tempo tentando levar consigo todo um arbusto ou jardim, senão que colhe o néctar. Podemos assim estudar a diferença entre a abelha e o asno que transporta cargas pesadas. Educação não significa tornar-se um asno intelectual, levando fardos pesados de conhecimento inútil. Deve-se antes aceitar o conhecimento essencial que conduz a uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento. Essa eu gostei. Um asno intelectual, levando fardos pesados de conhecimento inútil. Deve-se antes aceitar o conhecimento essencial que conduz a uma vida eterna de bem-aventurança e conhecimento. Essa foi boa, hein? Asno intelectual. Muita bagagem. Muitos diplomas, muito estudo, estudou para burro. Atualmente as pessoas costumam ter um conceito sectário de religião, mas não existe um entendimento científico da verdade absoluta. Semelhantes fanáticos presunçosos, dogmáticos e sectários podem com certeza aprender algo do exemplo da abelha dada neste verso. Uma pessoa santa não deve pensar: este alimento guardarei para comer à noite, e este outro posso guardar para amanhã. Em outras palavras, ela não deve guardar alimentos recebidos como esmola. Pelo contrário, deve usar as mãos como prato e comer tudo o que nelas couber. Seu único recipiente de armazenamento deve ser o estômago. E tudo o que couber comodamente nele deve ser o seu estoque de comida. Logo, não se deve imitar a abelha gananciosa que recolhe com avidez mais e mais mel. Há duas espécies de abelhas: as que recolhem néctar das flores e as que de fato produzem mel na colmeia. Este verso se refere à segunda classe. A abelha gananciosa acaba recolhendo tanto mel que fica presa no favo, e da mesma forma o materialista fica preso sob o fardo da acumulação material desnecessária. Quem está interessado em fazer progresso transcendental deve evitar tal situação. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ressalta, contudo, que para o propósito de difundir a consciência de Deus, Krishna, pode-se acumular uma quantidade ilimitada de opulência material. Chama-se a isto Yukta Vairagya, ou seja, usar tudo no serviço a Deus, Krishna. A pessoa santa que não seja capaz de trabalhar na missão do Senhor Krishna Chaitanya deve praticar austeridades e recolher só o que pode levar nas mãos e no estômago. Porém, quem deu a sua vida a Krishna pode coletar ilimitadamente em nome do Senhor Krishna. De fato, sem adquirir opulência material, como é possível difundir o movimento da consciência de Deus, Krishna, em todo o mundo? Mas se alguém tenta desfrutar os fundos ou facilidades adquiridos para as atividades missionárias do movimento da consciência de Deus, Krishna, comete a maior ofensa. Portanto, mesmo em nome do Senhor Krishna, deve-se coletar apenas o que for necessário para o uso imediato do serviço prático e amoroso a Deus. Caso contrário, cair-se-á na plataforma da ganância ordinária. O mendigante santo
nem mesmo deve esmolar alimentos para comer mais tarde, no mesmo dia ou no dia seguinte. Se ele desprezar este já parei. Nossa, bicho, não é fácil. Krishna Balaramara. Não estou falando nada, estou pensando aqui. Página 602. A maioria cai no poço escuro da vida material, o casamento. Vira um grihastão. Tá bom, já parei de falar. Página 602. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, é o primeiro link. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, Bimala? Vamos ler mais um pouquinho do livro O Néctar da Devoção. Cadê? Tá aqui. Onde nós paramos? Capítulo 23. Acho que é isso aqui, não é? É aqui mesmo, capítulo 23. A personalidade de Deus, Krishna. Srila Rupa Goswami declara que, embora o Senhor Krishna seja o reservatório de ilimitado prazer e o maior de todos os líderes, ele depende de seus devotos de 3 maneiras. Conforme o estado emocional do devoto, a suprema personalidade de Deus, Krishna, é apreciada de 3 modos: como o mais perfeito, como muito perfeito e como perfeito. Quando ela se manifesta em plenitude, grandes sábios eruditos o apreciam como o mais perfeito. Quando se manifesta em graus menores, ele é considerado muito perfeito. E quando se manifesta ainda menos, ele é considerado perfeito. Isto quer dizer que Krishna é apreciado em 3 graus de perfeição, os quais se manifestam especialmente da seguinte maneira: quando ele se encontra em Goloka Vrindavana, suas qualidades transcendentais são manifestadas como as mais perfeitas. Quando está em Dwaraka, ele manifesta suas qualidades como o muito perfeito. E quando está em Mathura, manifesta suas qualidades como o perfeito. A personalidade de Deus, Krishna, é analisada como Dhirodata, Dhira Lalita, Dhira Prashanta e Dhirodata. Se alguém perguntar como é que se pode considerar uma personalidade de 4 modos inteiramente opostos, a resposta é que o Senhor Krishna
é o reservatório de todas as qualidades e atividades transcendentais. Por conseguinte, podemos analisar os seus diferentes aspectos de acordo com a manifestação de sua variedade ilimitada de passatempos, e deste modo não há contradição. Dhirodata. Um Dhirodata é aquele que é naturalmente muito grave, gentil, clemente, misericordioso, determinado, humilde, altamente qualificado, cavalheiresco e corporalmente atrativo. A este respeito é muito significativa a seguinte declaração feita por Indra, o Rei dos Céus. Meu querido Senhor Krishna, admito que cometi grandes ofensas a vós, mas não consigo exprimir os meus sentimentos de arrependimento uma vez que estou confuso vendo vosso extraordinário espírito cavalheiresco, vosso esforço em proteger vossos devotos, vossa determinação, vossa segurança ao erguer a grande colina de Govardhana, os belos aspectos de vosso corpo e vossa surpreendente característica de vos contentardes simplesmente em aceitar as orações de vossos devotos e ofensores. A declaração acima, proferida pelo Rei dos Céus, é uma corroboração exata de que Krishna é Dhirodata. Muitos sábios eruditos também concordam em aceitar o Senhor Ramachandra como Dhirodata. Mas todas as qualidades do Senhor Ramachandra também estão incluídas no caráter do Senhor Krishna. Dhira Lalita. Alguém é considerado Dhira Lalita se é naturalmente muito divertido, sempre em plena juventude, hábil em fazer brincadeiras e livre de todas as ansiedades. Verifica-se que, de um modo geral, semelhante personalidade Dhira Lalita é domesticada por seu amante e muito submissa a ele. Este traço Dhira Lalita na personalidade de Krishna é descrito na coleção Śrīmad Bhagavatam, no segmento em que Jagyapatini, a esposa de um dos sacerdotes brahmanas, que estavam executando sacrifícios em Vrindavana, diz às suas amigas: certo dia, Shrimati Radharani, acompanhada por suas companheiras, descansava em seu jardim, momento no qual o Senhor Shri Krishna chegou àquela reunião. Após sentar-se, colocou-se a narrar com muita impudência a respeito de seus passatempos com Radharani na noite anterior. Enquanto ele falava de tal maneira, Radharani ficou deveras embaraçada. Ela estava se sentindo envergonhada e estava absorta em pensamentos, ao que Krishna aproveitou-se da oportunidade para marcar-lhe os seios com diferentes tipos de barro sagrado. Krishna provou ser muito perito nesta arte. Deste modo, Krishna, como Dhira Lalita, desfrutava suas propensões juvenis na companhia das vaqueirinhas. Em geral, os grandes dramaturgos optam por considerar o Cupido como o Dhira Lalita ideal, mas podemos encontrar mais perfeitamente todas as características de Dhira Lalita na personalidade de Deus, Krishna. Dhira Prashanta, alguém que é muito calmo, paciente, ponderado e solícito, chama-se Dhira Prashanta. Este traço Dhira Prashanta de Krishna foi demonstrado em seus tratos com os Pandavas. Por causa da fiel devoção dos Pandavas para com o Senhor Krishna, este concordou em tornar-se o seu quadrigário, seu conselheiro, seu amigo, seu mensageiro e, por vezes, seu guarda pessoal. Esse é um exemplo do resultado obtido quando se presta serviço prático e amoroso a Vishnu. Quando falava Maharaja Yudhishthira acerca de princípios religiosos,
Krishna demonstrou ser um grande sábio erudito, mas como aceitar a posição de primo mais novo de Yudhishthira, ele falava em um tom muito gentil, o qual realçava os belos aspectos de seu corpo. Os movimentos de seus olhos e a maneira como falava provaram que ele era muitíssimo perito em fornecer instruções morais. Algumas vezes Maharaja Yudhishthira também é aceito por sábios eruditos, como Dhira Prashanta. Dhirodatta. Peraí, deixa eu tomar água. Acabou. Dhirodatta. Os sábios eruditos consideram alguém Dhirodatta quando ele é muito invejoso, orgulhoso, facilmente irritável, inquieto e enfatuado. Vou repetir. Os sábios eruditos consideram alguém Dhirodatta quando ele é muito invejoso, orgulhoso, facilmente irritável, inquieto e enfatuado. Tais qualidades eram visíveis no caráter do Senhor Krishna, pois quando estava escrevendo uma carta para Kalayavana, Krishna o chamou de rã pecaminosa. Em sua carta, Krishna aconselhou que Kalayavana deveria imediatamente encontrar um poço escuro para nele viver, porque havia uma serpente negra chamada Krishna, que estava muito ansiosa por devorar todas as rãs pecaminosas. Krishna fez Kalayavana lembrar-se de que ele podia reduzir todos os universos a cinzas pelo fato de simples olhar para eles. Pelo simples fato de olhar para eles. Poxa vida, Bima. É o que Deus não pode, né? Krishna fez Kalayavana lembrar-se de que ele, Krishna, podia reduzir todos os universos a cinzas pelo simples fato de olhar para eles. A declaração acima proferida por Krishna parece ser de natureza invejosa, porém, conforme diferentes passatempos, lugares e ocasiões, aceita-se esta qualidade como uma característica grandiosa. Aceita-se que as qualidades de Dhirodatta de Krishna são notáveis porque Krishna as usa apenas para proteger os seus devotos. Em outras palavras, mesmo traços indesejáveis também podem ser utilizados na reciprocação do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Algumas vezes, Bhima, Para de me pressionar que eu não paro de errar. Algumas vezes Bhima, o segundo irmão dos Pandavas, também é descrito como Dhirodatta. Certa vez, enquanto lutava com um demônio que aparecera sob a forma de um veado, Krishna o desafiou deste modo: Eis-me aqui na tua frente, sob a forma de um grande elefante chamado Krishna. Tens que aceitar a derrota e deixar o campo de batalha, ou então a morte estará esperando por ti. Este espírito provocador de Krishna não é contraditório com seu caráter sublime, porque como ele é o Ser Supremo, tudo é possível em seu caráter. No Kurma Purana, há uma excelente declaração acerca dos contraditórios traços de personalidade da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Ali se declara... não vai dar tempo, tá bom. Ctrl D. Tá. No Kurma Purana, vírgula, há uma excelente... Ixi, tá bom já escrevi até demais aqui. Já dá para achar, Bima.
Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. Esse aqui é o 7º link, não é não? Peraí, deixa eu contar. Não lembro, Bímola. 3... É o 7º link. O Néctar da Devoção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya, Aladadadaine, Aladadadaine, Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankam Nakalaye, Shilatankam Nakalaye, Ito Nishinha Parato Nishinho, Ito Nishinha Parato Nishinho, Yato Yamitato Nishinha, Yato Yamitato Nishinha, Mae Nishinho Hirae Nishinho, Mae Nishinho Hirae Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam, Dalita Hiranyakashipu Tanubringa, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Avakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringa, Dalita Hiranyakashipu Tanubringa, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Keshavadita Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare, Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva Jai Pralada Maharaj, 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 Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha
Jayo Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Jayo Lakshmi Nishinha Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Pralada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.